Hello, kids. How are you? Olá, turminha. Hoje nós vamos começar mais uma aula. E na aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma leitura, né? Olha que legal. Vamos refletir um pouquinho sobre a história desse menino. O texto diz assim: O menino que tinha medo de tudo. Era uma vez um menino que tinha medo de tudo. Medo de brincar na rua, porque diziam que a rua não era lugar de criança brincar. Medo de ter amigos, porque achava que todos mais fortes do que todos eram mais fortes do que ele. Medo de ter namorada, porque achava que jamais poderiam gostar dele. Medo de chorar, porque diziam que era feio chorar. E como ele não podia chorar de verdade, não sabia como sorrir. Por isso, vivia triste, sozinho, em seu quarto trancado a 7 chaves, escondido, encolhido, se sentindo pequeno, bem pequenininho. Esse texto é de Tônio Carvalho e Guto Lins. Observe o rosto desta criança. A que expressão ele demonstra? Muito bem, ele demonstra que está sentindo medo, certo? Você já sentiu medo de alguma coisa? Por exemplo, medo de quê? Medo de sair na rua, de dormir sozinho no seu quarto, medo de viajar, medo de deixar os pais, medo de ir na padaria comprar o pão. Quando era criança, eu tinha medo de ir na padaria. Medo, de se olhar no espelho. Enfim, nós temos medos. E esses medos, eles vivem dentro da gente. Não são medos externos, são medos internos. Claro que a gente tem que ter receio, sim. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer os medos. Eu não sei usar a plataforma da escola. Então, por quê? Porque eu tenho medo de mexer. Então, como vencer esse medo? Eu não sei, não aprendi nada nas aulas remotas. Será que não? Então, vamos observar como nós podemos melhorar essa questão do medo e podemos seguir em frente, porque às vezes o medo, ele atrapalha a nossa vida. Vamos ver? Ok, vamos falar hoje sobre o texto, vou trazer ele para cá, sobre como enfrentar os nossos medos. A coragem de enfrentar seus medos. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e transformou-o em gato. Mas aí ele ficou com medo de cão. Por isso, o mágico transformou ele em uma pantera. Então ele começou a temer os caçadores. A essa altura, o mágico desistiu. Transformou em camundongo novamente e disse: Nada do que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de avançar. Apesar do medo, caminhar para a frente e enfrentar a adversidade vencendo os medos. É isso que devemos fazer. Não podemos derrotar, nos entregar por conta dos medos. Bem, esse segundo texto, ele vem falando um pouquinho sobre o medo existe. Ele está dentro de nós. Então, como eu posso vencer esse medo? De que forma eu posso vencer esse medo? Então, ele vem falando que cada um de nós precisa vencer os nossos próprios obstáculos. Então, eu não posso ficar esperando as coisas boas, só as boas acontecerem, porque as ruins vão acontecer. Então, eu preciso começar a lidar com isso. Eu preciso começar a viver a minha vida efetivamente, fazer com que as coisas aconteçam e deixar o medo de lado.
Então, estudar remotamente, fazer suas tarefas, pegar o bloco de atividade na escola, entregar na data certa, todas essas atitudes, elas exigem coragem. Coragem de fazer uma mudança, coragem de ter uma vida melhor, tá bom? Então, hoje, a reflexão do dia é você pensar sobre os seus medos. Nós podemos ser melhores e só nós podemos enfrentá-los, tá bom? Vamos então para a nossa aula de hoje. Super beijo da professora.